Esse vídeo é uma continuação do anterior, no qual te mostrei um método de estudo direcionado para você desenvolver a sua capacidade de entender o inglês falado. No vídeo de hoje, nós vamos nos aprofundar nesse tema e ver como ele se aplica desde o nível iniciante até o nível mais avançado. No vídeo anterior, nós vimos também como a internet é uma excelente ferramenta para auxiliar o seu aprendizado, devido à grande quantidade de conteúdos em inglês que ela fornece. Além disso, eu forneci o link para você baixar o meu e-book, Onde Aprender Inglês Online, que fornece uma lista com vários sites onde você pode encontrar materiais gratuitos em áudio e vídeo para você estudar inglês. Eu te garanto, tem muito mais material do que você vai precisar. No vídeo anterior, eu comentei sobre as 4 principais competências a serem desenvolvidas por um estudante de idiomas. E eu aconselhei que você focasse em desenvolver uma dessas habilidades por vez. Eu também disse que ao trabalhar a sua compreensão oral, você não só vai desenvolver sua capacidade de entender inglês falado, como também vai começar a falar mais espontaneamente. Eu não sei você, mas eu já cansei de escutar que se você quiser escrever bem, você tem que ler bastante. O que eu acabei descobrindo é que o mesmo é válido para falar. Para falar bem, você tem que ouvir bastante. E o melhor material para você estudar é aquele que você consegue entender sem depender do texto. Você simplesmente liga o seu MP3 ou o seu computador, coloca o fone de ouvido e começa a escutar. É esse tipo de material que mais desenvolve a sua capacidade de assimilar informações e de raciocinar em inglês. Estudantes que têm pouco contato com o inglês falado ou que o fazem da maneira errada têm dificuldade para entender nativos falando. Ou então, até conseguem entender palavra por palavra o que está sendo dito, mas não conseguem entender o significado geral da frase. Você só não deve usar esse método caso você ainda seja um iniciante. Isso porque o seu vocabulário no inglês ainda é limitado. Tem muitas palavras importantes que você ainda vai aprender. E a lógica não é que quanto mais rápido você aprender essas palavras, mais cedo você vai avançar de nível. Mas é importante que você aprenda bem cada uma dessas palavras. Aprenda seu significado, a sua pronúncia e a sua forma escrita. Um outro motivo é que, se você ainda for um iniciante, é mais difícil você encontrar um material que você consiga entender só de escutar. Os materiais que você conseguir encontrar, provavelmente o autor vai diminuir a velocidade com a qual ele fala. Isso pode gerar falas um tanto quanto mecânicas e artificiais, do tipo que o cara termina de falar e você já não aguenta mais escutar. Nesse aspecto, é preferível que você estude um material um pouco mais difícil, que você precisa acompanhar com texto para entender, porém, que aborde um assunto do seu interesse e que te mantenha ligado no que está sendo dito, do que estudar um material fácil, mas que te deixe entediado e que você se distrai enquanto está escutando. E as vantagens de você ler e escutar ao mesmo tempo são: primeiro, permite que você escute materiais mais difíceis, com pronúncia mais rápida. Às vezes, você já até conhece as palavras que estão sendo usadas, mas você não consegue distinguir uma da outra enquanto elas estão sendo pronunciadas. Ou então você não consegue acompanhar a velocidade com a qual as palavras estão sendo ditas. Em ambos os casos, se você lê o texto enquanto está escutando, você vai minimizar esses problemas. Outra vantagem é que isso ajuda você a se concentrar no que está sendo dito. Quando você fica com os olhos vagando por aí, é mais fácil de você se distrair. E geralmente, estudantes iniciantes têm dificuldade para ficar muito tempo concentrados no material produzido em outro idioma. É por causa disso que a maioria dos materiais desenvolvidos para iniciantes são curtos. Esse é outro fator onde o texto ajuda. Uma outra vantagem é que você vai conhecer as formas falada e escrita de cada palavra nova que você aprender. Você pode ouvir algumas pessoas dizendo que ler o material enquanto você escuta pode gerar algum tipo de vício, e que quando você não tiver o texto para te ajudar, você vai ter dificuldade para entender o que outros estão falando. Eu particularmente não acredito muito nisso, até porque, quando você alcançar o nível intermediário, você vai ter oportunidade de sobra para escutar materiais em inglês sem auxílio do texto, e você vai poder praticar sua compreensão oral e escrita separadamente. Mas uma solução simples e a curto prazo para resolver esse problema é que depois de um determinado número de repetições, você deixe o texto de lado e apenas escute. Você vai ver
como você vai conseguir entender bem melhor o que está sendo dito. Um outro tema, que foi bastante abordado no vídeo anterior, falava a respeito da repetição. Você pode achar exagerado o número de repetições que eu estou recomendando, que é de 20 a 30 vezes por material. Agora me diga uma coisa, você acha que o Pelé gostava de ficar treinando finalizações? Ou você faz ideia da quantidade de vezes que o Oscar Schmidt arremessou um lance livre? E que tal a seleção de vôlei comandada pelo Bernardinho? Um exemplo de uma equipe bem-sucedida. O que não faltam são exemplos. Pegue todos os atletas que são considerados os melhores nos seus respectivos esportes. Parte do segredo deles é a frequência com a qual eles praticavam. Se você ainda for iniciante no inglês, repita mesmo. Repita 20, 30, 40, 50 vezes cada material. Repita o máximo possível de vezes que você conseguir. De uma forma geral, os materiais feitos para iniciantes, eles são bem curtos. Normalmente, menos do que 5 minutos. Dá para você ouvi-los uma quantidade enorme de vezes, sem muito esforço. A repetição também é muito útil para você dominar um vocabulário específico de um determinado assunto. Agora, se você já for um estudante intermediário, mantenha o número de repetições entre 20 e 30 vezes. Como mencionei no vídeo anterior, podem ser 3 vezes por dia durante uma semana ou 2 vezes por dia durante 2 semanas. Você faz o seu horário. Gradativamente, comece a escutar materiais cada vez mais longos. É interessante que a duração do podcast cresça na mesma proporção que o seu vocabulário. Eu digo isso porque você deve ter cuidado com o número de palavras novas que você vai ter que encarar. Estudando um podcast de 15 minutos, por mais que você conheça 95% do vocabulário em uso, esses 5% já podem equivaler a 50 palavras, por exemplo, o que já pode te dar muito trabalho. Na época que eu estudava inglês, eu evitava estudar materiais com mais de 30 palavras novas, ou então eu simplesmente ignorava algumas delas. Afinal, se a palavra for importante, ela vai aparecer de novo logo logo. Quando você alcançar um nível mais avançado, você já não vai mais precisar repetir tantas vezes. Isso porque as palavras mais importantes do idioma já vão fazer parte do seu vocabulário ativo. Quando você chegar nesse nível, vai ser muito mais fácil você aprender o vocabulário. Na verdade, vai ser quase tão fácil quanto aprender palavras do nosso próprio idioma. E aí vai ser interessante que você tente ter o contato com o maior número possível de palavras diferentes. Na época que eu estudava inglês, que eu comecei a adotar esse padrão de repetição, eu comecei a notar uma coisa interessante. Quando eu tentava falar inglês, muitas vezes acontecia de eu pensar numa palavra e eu conseguia me lembrar de alguma dessas frases que eu havia escutado repetidas vezes e que continham aquela palavra que eu estava pensando. E eu conseguia me lembrar claramente da voz do falante nativo repetindo aquela frase. E eu já aproveitava e pegava emprestado a estrutura da frase, a entonação, tudo, para formar a minha própria frase, é claro. E isso tudo acontecia super rápido. Isso me ajudava a me lembrar da pronúncia e da forma de uso dessas palavras. É meio difícil de explicar exatamente como isso funciona, mas quando você tiver essa experiência, você vai entender o que eu estou falando. E a repetição ajuda também a você aprender gramática. E é quase que intuitivo. Quando você menos percebe, você já está usando a regra gramatical e falando corretamente. Isso tem a ver com o fato de você conseguir pegar emprestado a estrutura das frases que você estava estudando. Pensa nos cursos de inglês, naqueles exercícios de completar lacunas. Eles fornecem um exemplo pronto, que é para você usar como modelo, e aí eles pedem para você preencher essas colunas usando o mesmo modelo do exemplo, só que com outras palavras que são dadas ao longo da questão. Aí você vai lá, faz o exercício, entrega para a professora, ela corrige e te dá uma estrelinha no caderno. É mais ou menos o que acontece aqui. Só que ao invés de você ver o modelo pronto num texto, você escuta ele na sua mente. E ao invés de preencher lacunas com palavras escolhidas aleatoriamente, você está criando frases e tentando transmitir uma ideia. E você faz isso tudo sozinho, de cabeça. É isso por hoje. Obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar um comentário me contando o que você achou do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima.